Olá pessoal, eu sou a Eliana da Escola em Bom Português e hoje nós vamos falar sobre título de redação. Pessoal, o título de uma redação é o cartão de visitas, é o título que vai abrir seu texto. Então, você tem que fazer isso de forma muito original. Eu sugiro sempre que os alunos façam uma intertextualidade com algumas obras que eles já conheçam. Então é muito importante você colocar um título que reporte a uma obra que você conhece, um filme que você já assistiu, uma expressão do cotidiano, mesmo que seja um provérbio, fazer um trocadilho, tudo isso desperta a curiosidade do seu leitor. Então, com relação a esse assunto, eu procurei selecionar de jornal e de revista alguns títulos que me chamaram a atenção pela sua criatividade e eu gostaria de mostrá-los para vocês, ok? Vamos lá? O primeiro título é V de Poesia. Então, quem assistiu ao filme sabe que V de Vingança é um filme conhecido, né? É um filme político, muito bom. Então, se você usa essa expressão para fazer um título de redação, vai dar uma autoridade bem legal ao seu texto. Mas, a princípio, você olha e diz, mas V de poesia? Poesia não começa com V? Então, só depois, lendo a matéria do jornal, é que a gente descobre que o autor do texto está falando do Verlaine e de Valéry. E aí, então, você percebe de onde vem esse V, tá? Então, fica aí uma dica de título bem interessante. Pé na estrada. Às vezes, a gente, como a nossa redação tem que ser escrita no nível culto, nós ficamos engessados num título culto também. Não, fica muito bom você escrever um texto dentro dos padrões da língua portuguesa, da norma culta, mas colocar um título mais coloquial, por exemplo, Pé na Estrada. A única coisa que não pode é o título começar com letra minúscula, vocês sabem disso, né? The Books on the Table. Então, até nos programas humorísticos, a gente tem essa frase, uma brincadeira. Então, você colocar uma frase dessa conhecida, mesmo que seja em outra língua, como ela é muito conhecida, fica interessante também. Nessa situação aqui, na foto que a gente vê o Lula, nós temos lá, Lula, réu ou não? Eis a questão. Esse título parece que é o mais parodiado que a gente vê, essa frase do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Então, em qualquer situação, as pessoas colocam os dois lados e eis a questão. É um título muito parodiado, mas ainda dá certo, é um bom título. Quando minha filha fez faculdade, prestou vestibular, no ano que ela prestou, na faculdade que ela estava, a proposta de redação era a Guerra das Bebidas, né, das cervejas. E uma das propagandas que passava era experimenta, experimenta. Os personagens gritavam essa frase, essa palavra. E aí no título da redação dela, ela colocou experimentar ou não experimentar, eis a questão. E a redação na época valia 15 pontos, ela tirou 13 pontos. Então, por quê? Porque ela escreveu uma redação boa, claro, mas o título, tenho certeza, que também fez uma grande diferença, tá? Nome aos bois. A gente conhece essa expressão do dia a dia, uma expressão batida, mas um título de texto fica legal, porque aí quando eu fui ler a matéria do jornal, eu estava falando sobre homenagens que fazem às pessoas de uma cidade, colocando nomes nas ruas, nas praças. Então, nome aos bois ficou bem interessante, tá? Esse título aqui vem, entre aspas, meu bem, meu mal. A gente deve evitar aspas nos títulos, mas ele veio entre aspas porque já é o nome de uma música da Gal Costa, se não me engano ela canta pelo menos, a Gal Costa. Então, meu bem, meu mal reporta uma música. O erro aqui é colocar tudo em letra maiúscula. Vocês sabem que no título de uma redação, só a primeira palavra vem em letra maiúscula. As outras, a não ser que seja um substantivo próprio, você deve mantê-las todas com letra minúscula, ok? Ser ou ser. De novo, a gente tem uma situação aqui que nos reporta Shakespeare, ser ou não ser, mas de alguma maneira nos reporta a frase conhecida do Shakespeare. A idade das luzes. Olha aqui, nós temos idade das trevas, né? E aqui você tem idade das luzes, também um trocadilho. Homem de forno e fogão.
Essa expressão geralmente é conhecida por mulheres. Quando você contrata uma empregada, uma cozinheira, a gente diz, olha, ela é muito boa, ela é de forno e fogão. Agora, homem de forno e fogão é uma coisa original, né? Traz uma novidade, então isso deixa assim o texto mais interessante, desperta uma curiosidade no leitor, tá? Vejam essa foto, como destoa, né? Como que fica bom esse contraste. Você tem uma situação formal, então autoridades todas de uma certa idade, paletó e gravata, você percebe que é um ambiente formal, né? E o título do texto é Voo de Táxi, que poderia até vir entre aspas, porque é um quadro do programa do Hulk, do Gugu, e tem uma música da Angélica, Voo de Táxi. Então, você percebe o contraste de uma situação formal, mas um título bem coloquial, tá? Isso fica bom também. Vocês se lembram do poema do Olavo Bilac, Ora direis ouvir estrelas? Olha aqui, o autor desse texto fez um trocadilho e colocou, Ora direis ouvir ETs. Isso, para quem está lendo e reconhece o texto, dá uma sensação de, nossa, estou sabendo o que ele está dizendo. Então já tem uma abertura legal para o seu texto, tá? Fica muito interessante. A Fogueira das Vaidades remete também a uma obra conhecida. A bola dividida é uma expressão do futebol, mas você pode usar para falar de política, como no caso em questão. Colhendo o que plantou, você pega um provérbio, né, um dito popular, e coloca no seu título, e depois você, mesmo sendo um provérbio, uma ideia já abatida, como título, você colocando uma ideia original no seu texto, fica bom também, tá? Nessa foto aqui, a gente tem a Lília Cabral, existe um paradoxo nesse título. Você tem estreante, experiente. Como assim? Ela é estreante ou ela é experiente? Então, ela é experiente como atriz, mas neste papel ela está estreando. Então, o paradoxo também é uma figura muito legal, que vai enriquecer o título do seu texto, vai trazer uma novidade, vai inquietar de alguma forma, porque o paradoxo é uma falsa mentira. Então, já faz a pessoa prestar atenção, tá? Fabiana nas alturas. Olha que interessante, a gente pensa na missa, né? Hosana nas alturas, então Fabiana nas alturas, só a sonoridade do som, Fabiana, já nos reporta a parte da missa, né? da música Hosana nas alturas. Festa no interior, é o nome de uma música também, se não me engano, da Gal Costa. Há vagas, a gente passa em frente de construção e a placa sempre não há vagas. Então essa matéria tem um título novo que é Há vagas e chama atenção por isso, tá? Isso pode. No programa humorístico da Zorra Total tinha um quadro em que a moça gostava muito de comer e tudo para ela podia. Então este era o bordão dela, isto pode. Então, como ainda vai apresentar o assunto, se vocês percebam bem que o autor do texto escreveu isto, esse anafórico do que vai ser dito ainda. Mentira tem pernas curtas. Vejam bem, quem escreveu esse texto foi Ferreira Goulart, que é um escritor muito conhecido, com muitas obras publicadas, escreve na Folha de São Paulo, e mesmo sendo um escritor consagrado, ele usou um provérbio como título de seu texto. Mentira tem pernas curtas, ok? Milagre da multiplicação dos pastéis. Então, Gilberto de Menstein, olha aí, ele nos reporta uma frase bíblica, o milagre da multiplicação dos peixes, ele faz um trocadilho e coloca milagre da multiplicação dos pastéis. Então, novo, isso é legal. E o sertão vai virar energia. Tem uma música que vocês conhecem, o sertão vai virar mar. E aqui o autor do texto faz um aproveitamento desse título da música e coloca como o sertão vai virar energia. Percebam o contraste da foto, os homens com gravata, camisa de manga comprida, mas com um chapéu lá do sertão, ok? Bom, pessoal, espero que essas dicas tenham dado boas ideias para vocês de como começar um texto, explicando que lembrando sempre que o título é o cartão de visitas de um texto, ele deve despertar a curiosidade de vocês e
fica mais uma dica para vocês. Se vocês quiserem ver outras dicas de outros professores da nossa escola, visitem a página da escola em Bom Português no Facebook. Um abraço, até a próxima!